Subseção 4. Do transporte. Artigo 70. Transporte é a indenização de passagens para os deslocamentos do servidor a serviço do município, fora da sede ou município, e somente ocorrerá quando não forem feitos através de transporte público oferecido pelo município. Seção 2. Das gratificações e adicionais. Artigo 71. Além do vencimento básico e das vantagens previstas em lei, serão deferidos aos servidores as seguintes gratificações e adicionais. 1. Gratificação pelo exercício de função de direção e chefia, FDC. 2. Adicional pelo exercício de cargo em comissão ou de função de direção e chefia, AECCFDC. 3. Gratificação natalina, GN. 4. Gratificação de férias, GF. 5. Gratificação de incentivo funcional, GIF. 6. Adicional pelo exercício de atividades com risco de vida ou saúde, ARVS. 7. Adicional pela prestação de serviços extraordinários, HE. 8. Adicional noturno, ANOT. 9. Adicional pelo exercício de direção e vice-direção de unidades escolares, ADVUE. 10. Adicional pelo exercício de atividades em classes especiais, ACE. Subseção 1. Da gratificação pelo exercício de função de direção e chefia. Artigo 72. Ao servidor investido em função de direção e chefia, é devido uma gratificação pecuniária pelo seu exercício, cujos valores são estabelecidos em lei. Inciso 1. A gratificação prevista neste artigo não se incorpora à remuneração dos servidores, com exceção dos atuais servidores, os quais terão respeitados seus direitos legalmente adquiridos, de acordo com o artigo 257 desta lei, bem como a incorporação prevista na presente lei. Redação dada pela Lei nº 7.781/2014. Inciso 2. Não perderá o direito de perceber a referida gratificação o servidor que se encontrar nas seguintes situações: 1. Férias. 2. Licença-prêmio por assiduidade. 3. Recesso escolar. 4. Licença para acompanhamento de pessoa doente na família. 5. Licença para desempenho de mandado clasista. Observado o disposto no artigo 103 e seus parágrafos. 6. Licença para tratamento de saúde, observado o disposto no artigo 212. 7. Licença à gestante ou adotante e paternidade, observado o disposto nos artigos 115, inciso 6º, letra B, 221 e 222 e seus respectivos parágrafos. 8. Licença por acidente em serviço. Inciso 3º. No caso dos incisos 2º e 4º do parágrafo 2º, o servidor perderá o direito quando a mesma exceder a 30 dias. Inciso 4º. Quando mais de uma função houver sido desempenhada no período, a importância a ser incorporada será a da função exercida por maior tempo, de acordo com o artigo 257 desta lei.
Inciso 5º. Na hipótese de nomeação de servidores efetivos para os cargos em comissão, símbolo 5, ou para os cargos de secretários municipais, faculta aos mesmos a opção de percepção entre o valor do subsídio estabelecido e a função de direção e chefia, símbolo 10, cujo valor está estabelecido na respectiva tabela. Artigo 73. Caso haja impedimento do titular por período superior a 15 dias, admitir-se-á substituição proporcionalmente remunerada. Subseção 2. Do adicional pelo exercício de função de direção e chefia. Artigo 74. Os servidores que já tiverem incorporado aos seus vencimentos ou salários valores referentes a cargos em comissão ou função de direção e chefia, de acordo com legislação existente, e estiverem exercendo ou virem a exercer função de direção e chefia, passam a perceber pelo exercício o adicional pelo exercício de função, direção e chefia, em idênticos valores constantes na lei, que estabelece os valores das funções de direção e chefia e cargos em comissão. Inciso 1º. Não perderá o direito de perceber o referido adicional previsto no caput deste artigo o servidor que se encontrar nas condições previstas nos incisos do parágrafo 2º do artigo 72 desta lei, e o que possuir função de direção e chefia ou cargo em comissão incorporados. Inciso 2º. No caso dos incisos 2 e 4 do parágrafo 2º do artigo 72, o servidor perderá o direito quando a mesma exceder 30 dias. Inciso 3º. O adicional previsto neste artigo não se incorpora à remuneração dos servidores. Subseção 3. Da gratificação natalina. Artigo 75. A gratificação natalina correspondente a 1/12 dos vencimentos que o servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano, acrescidos da média física anual das vantagens variáveis. Inciso 1º. Integração e gratificação natalina. Toda e quaisquer vantagens recebidas no decorrer do exercício na proporção de 1/12 por mês de efetiva percepção, tornando-se por base os valores pagos no mês de dezembro do ano em curso. Inciso 2º. A fração igual ou superior a 15 dias é considerada como mês integral. Inciso 3º. A gratificação será paga até o 20º dia do mês de dezembro de cada ano, facultando-se ao município pagar de uma só vez ou antecipar uma primeira parcela, não inferior à metade dos vencimentos percebidos no mês do pagamento. Inciso 4º. Quando exonerado, o servidor perceberá sua gratificação natalina proporcionalmente aos meses de exercício, calculada sobre os vencimentos acrescidos da média anual das vantagens variáveis percebidas. Artigo 5º. É devida a gratificação natalina a servidores aposentados e pensionistas. Subseção 4. Da gratificação de férias. Artigo 76. Será assegurado ao servidor público, a título de gratificação de férias, a percepção do valor correspondente aos vencimentos acrescidos da média física das vantagens variáveis no período aquisitivo do direito quando o gozo de férias. Inciso 1º. O valor da gratificação será pago no mês anterior ao gozo de férias e não será inferior
ao valor da última remuneração percebida pelo servidor. Inciso 2º. O gozo e a percepção da gratificação de férias serão simultâneos e sujeitar-se-ão à escala previamente organizada pela administração pública, cuja ciência dar-se-á num prazo mínimo de 30 dias. Inciso 3º. Quando aposentado ou exonerado, o servidor perceberá sua gratificação de férias proporcional aos meses de exercício. Inciso 4º. Quando o gozo de férias se der após os 12 meses subsequentes à data em que tiver adquirido o direito a férias, a gratificação deve ser paga em dobro. Subseção 5. Da gratificação de incentivo funcional, GIF, regulamentada pelo Decreto número 10.645/2010. Artigo 77. Tem direito às gratificações de incentivo funcional, GIF, o servidor que possuir grau de escolaridade superior ao requisitado para o exercício de seu cargo público, cujo conhecimento seja aplicado ao exercício de suas atividades, exceto os professores. Inciso 1º. Para a obtenção da gratificação, deverá ser apresentado requerimento a ser avaliado por comissão especial, criada para tal fim, gerando efeitos pecuniários a contar do primeiro mês do exercício seguinte ao do seu pedido. Inciso 2º. Os atuais servidores detentores do direito aos graus 2 e ou 3, instituídos pelas leis 4.168/87 e 4.169/87, têm direito à percepção da gratificação de incentivo funcional na forma estabelecida no plano de cargos, empregos e vencimentos dos servidores municipais. Inciso 3º. A gratificação de incentivo funcional independe do percentual, incorpora-se para fins de aposentadoria. Inciso 4º. Para a obtenção da gratificação de incentivo funcional, não poderá se utilizar titulação que proporcionou a percepção de vantagem de idêntico fundamento, ou que foi apresentada como título em concurso público. Inciso 5º. O pagamento das gratificações de incentivo funcional será realizado através de quantitativo autônomo. Subseção 6. Do adicional pelo exercício de atividades com risco de vida ou saúde. Artigo 78. Compreende-se como atividades de risco à vida ou saúde as atividades que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, expõem o servidor à insalubridade, periculosidade ou penosidade. Parágrafo único. Os locais e condições insalubres serão definidos por avaliações de peritos da área de segurança do trabalho. Artigo 79. O adicional de risco à saúde decorrente de insalubridade será de 40%, se no grau máximo, 20% se no grau médio, 10% se no grau mínimo, cujos percentuais serão incidentes sobre o vencimento básico inicial da categoria. Artigo 80. O adicional de risco de vida decorrente de periculosidade será devido aos servidores cujas atividades impliquem em contato permanente ou habitual com inflamáveis ou explosivos, equipamentos ou instalações elétricas e atividade com agentes ionizantes, raio-x,
sendo devido no percentual de 30% do vencimento básico inicial da categoria. Artigo 81. O adicional de risco de vida decorrente de atividades penosas e imprevisíveis, consideradas aquelas realizadas pelos servidores em exercício das atribuições dos cargos de zelador de escola, vigilante, guarda municipal, agente de fiscalização de trânsito e transporte, monitor, educador social do programa Primeira Infância Melhor e cargos das equipes dos servidores de proteção básica e especial da Secretaria do Município de Cidadania e Assistência Social é calculado sobre o vencimento básico inicial da respectiva categoria do servidor, conforme regrado a seguir. 1. Zelador de escolas. Monitor. Educador social do programa Primeira Infância Melhor. Assistente social. Psicólogo. Nutricionista. Demais cargos de nível superior. Motorista. Assessor administrativo. Servente. Educador social. Operário e auxiliar de secretaria vinculados às equipes dos serviços da proteção básica e especial de Secretaria de Município da Cidadania e Assistência Social. Educadores sociais, psicólogos, assistentes sociais e demais servidores que venham a ser lotados nos CAPs, AD, infantil, conviver e ambulatório de saúde mental, 30%. Redação dada pela Lei nº 7.810/2014. 2. Vigilante, guarda municipal, agente de trânsito e transportes, 70%. Parágrafo único. Somente terão direito à percepção do adicional os servidores que estiverem no efetivo exercício das atribuições dos referidos cargos, nos programas e serviços previstos nesta lei, sendo vedada outra destinação. Redação dada pela Lei nº 7.548/2014. Artigo 82. Para definições de quais atividades e condições de trabalho se caracterizam como insalubres e ou perigosas, serão aplicadas as normas legais e regulamentares aos trabalhadores em geral e calculados com base nos percentuais supramencionados. Artigo 83. Ao executar serviços extraordinários, o empregado fará jus à percepção dos adicionais previstos nos artigos 79, 80 e 81, calculados sobre os valores derivados dos serviços extraordinários. Redação dada pela Lei nº 5.907/2004. Artigo 84. O servidor, no exercício simultâneo de atividades com risco de saúde ou vida, deverá optar pelo adicional que lhe for mais favorável, sendo vedada a percepção cumulativa. Artigo 85. Aos servidores em atividades com risco de vida ou saúde, deverá ser fornecido equipamentos de proteção individual, EPIs, adequados. Caso contrário, estes ficam desobrigados do cumprimento dessas tarefas. Inciso 1º. O uso adequado de EPIs poderá reduzir ou eliminar o percentual correspondente ao adicional de risco à saúde, de acordo com laudo pericial específico. Inciso 2º. Importa em crime de responsabilidade as chefias que obrigarem o servidor à exposição de risco de vida ou saúde sem o fornecimento de EPIs.
Inciso 3º. A servidora gestante ou lactante que atuar em locais considerados com risco de vida e saúde enquanto durar a gestação e a lactação será protegida por legislação específica. Artigo 86. Quando constatado o direito de percepção do adicional, o pagamento contará da data do início do exercício na respectiva atividade. Artigo 87. Os locais de trabalho e os servidores que operarem com raio-x ou substâncias radioativas serão mantidos sob controle permanente, de acordo com legislação específica. Subseção 7. Do adicional pela prestação de serviços extraordinários. Artigo 88. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho, com exceção dos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos, cujo serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 100% em relação à hora normal de trabalho. Inciso 1º. O cálculo do valor do adicional pela prestação de serviço extraordinário levará em conta o vencimento básico acrescido do valor do cargo em comissão incorporado ou da gratificação da função de direção e chefia incorporada ou em exercício, ou ainda o adicional pelo exercício de função de direção e chefia, sempre sendo considerados os maiores valores das referidas funções. Inciso 2º. A jornada extraordinária deve ser computada pela média aritmética para fins de integração em férias, gratificação de férias, gratificação natalina e licença-prêmio por assiduidade, quando revertida em pecúnia, observado os respectivos períodos aquisitivos, bem como os reflexos dos percentuais previstos nos artigos 79, 80 e 81. Inciso 3º. Os servidores têm o direito de incorporar a média aritmética da quantidade de horas extras a 50% e 100%, realizadas nos últimos 60 meses anteriores ao mês do protocolo do requerimento, desde que tenham computados e averbados no município para fins de aposentadoria os tempos de serviço a seguir discriminados, considerando-se a soma dos tempos de serviço municipal com os demais tempos oriundos de qualquer outro ente federado e da iniciativa privada, independente de regime previdenciário e que venham a implementar, depois de 180 dias, o direito à aposentadoria voluntária prevista na Constituição Federal, ou pelo menos numa das regras de transição, satisfeitas as seguintes condições. 1. Homem, a partir de 34 anos e 6 meses de tempo de serviço. 2. Mulher, a partir de 29 anos e 6 meses de tempo de serviço. Redação dada pela Lei nº 6.837/2010. Inciso 4º. Sobre a quantidade de horas extras incorporadas nos termos do inciso 3º, deverá haver incidência do repouso semanal remunerado, determinado pelos valores das médias de horas extras, tomando-se o mês do requerimento como base de cálculo. Inciso 5º. O número de horas incorporadas, nos termos do inciso 3º, passam a integrar a jornada normal de trabalho do servidor, ou seja, além da jornada normal, trabalhará também a quantidade de horas incorporadas, sem que estas sejam consideradas como serviço extraordinário. Inciso 6º. No caso de incapacidade permanente para o trabalho, só será exigido, para efeito das incorporações de que trata o caput, implemento do requisito 60 meses com percepção de hora extra, a ser verificado, a contar do mês imediatamente anterior
ao da aposentadoria por invalidez. Redação acrescida pela Lei nº 6.501/2007. Artigo 89. Todo lapso temporal não rotineiro é considerado como jornada extraordinária. Subseção 8. Do adicional noturno. Artigo 90. O serviço noturno prestado em horário compreendido entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte fará jus a um dia adicional de 25%, computando-se para tal a hora do trabalho noturno em 52 minutos e 30 segundos. Inciso 1º. Em se tratando de serviço noturno, o acréscimo de que trata este artigo incidirá sobre o direito previsto nos artigos 79, 80, 81. Inciso 2º. O adicional noturno não poderá ser incorporado em hipótese alguma aos vencimentos, devendo ser computado para fins de integração em férias, gratificação de férias, gratificação natalina, licença-prêmio, repouso remunerado e para fins de aposentadoria. Inciso 3º. O adicional noturno será calculado sobre a hora normal correspondente ao vencimento básico. Subseção 9. Do adicional pelo exercício de direção e vice-direção de unidades escolares. Artigo 91. O referido adicional é definido no plano de carreira do Magistério Municipal. Subseção 10. Do adicional pelo exercício de atividades em classes especiais. Artigo 90. O referido adicional é definido no plano de carreira do Magistério Municipal. Seção 3. Da progressão horizontal. Artigo 90. O servidor faz jus à progressão de forma horizontal no interstício temporal de 3 em 3 anos, com uma elevação salarial no percentual de 10%, a incidir sobre o vencimento básico inicial de cada categoria funcional, sendo que, ao completar 30 anos de serviço público, terá o teto limitado a 100%, na forma da tabela expositiva de cálculos dos vencimentos, integrante do plano de cargos, empregos e vencimentos dos servidores municipais. Parágrafo único. Ao completar cada interstício de 3 anos, o servidor terá fixado seu novo vencimento básico de forma automática, independente de requerimento, e sobre este incidirão todas as suas demais vantagens. Capítulo 3. Das férias. Seção 1. Do direito a férias e de sua duração. Artigo 94. O servidor fará jus a 30 dias consecutivos de férias, concedida em um só período, nos 11 meses subsequentes à data em que tiver adquirido o direito, cuja remuneração é definida pelos vencimentos acrescidos da média física das vantagens variáveis, percebidas referente ao período aquisitivo. Inciso 1º. A concessão das férias, mencionado o período do gozo, será participada por escrito ao servidor com antecedência mínima de 15 dias, cabendo a este assinar a respectiva notificação. Inciso 2º. Aos membros do Magistério Municipal com regência de classe, não aplicar-se-á o prazo de gozo previsto no caput, sendo-lhe garantido os regramentos definidos no plano de carreira próprio. Inciso 3º. Os membros do magistério farão jus a férias proporcionais, coincidentes ao primeiro recesso escolar posterior ao seu ingresso no serviço público, iniciando-se novo período aquisitivo. Inciso 4º. Após cada período de 12 meses de serviço, o servidor terá direito a férias, na seguinte proporção: 1. 30 dias corridos, quando não houver mais de 5 faltas injustificadas ao serviço. 2. 24 dias corridos, quando houver de 6 a 14 faltas. 3.
18 dias corridos, quando houver de 15 a 23 faltas. 4. 12 dias corridos, quando houver de 24 a 32 faltas. 5. A partir de 33 faltas, perderá o direito ao gozo de férias e percepção da respectiva gratificação. 6. Na hipótese dos incisos 2 e 4, o servidor receberá 1/3, de acordo com a Constituição Federal, da remuneração na proporcionalidade verificada, não fazendo jus à gratificação prevista no artigo 76. Inciso 5º. Aos membros do magistério que exercem regência de classe, em caso de faltas ao trabalho, será aplicado como critério para período de gozo a proporcionalidade em relação aos critérios adotados nos incisos do parágrafo anterior. Inciso 6º. Não serão consideradas faltas ao serviço as concessões, licenças e afastamentos previstos em lei. Artigo 95. O servidor que permanecer em auxílio-doença ou acidente por mais de 12 meses contínuos ou alternados no período consecutivo não fará jus à concessão de férias. Inciso 1º. Prorroga-se por igual período o direito a férias do servidor que no período aquisitivo tiver gozado licença, no que trata o artigo 96, inciso 1º, excedendo o prazo de 3 meses alternados ou contínuos. Inciso 2º. Não fará jus a férias o servidor que no período aquisitivo tiver gozado licença que trata o artigo 96, inciso 2º e 6º, excedendo a 30 dias. Inciso 3º. As férias somente poderão ser suspensas por motivos de calamidade pública, comoção interna ou por motivo de superior interesse público, por ato devidamente motivado. Capítulo 4. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 96. Conceder-se-á ao servidor licença. 1. Por motivo de comprovada necessidade de acompanhamento de pessoa doente na família. 2. Para tratar de interesses particulares. 3. Para concorrer e exercer cargos eletivos. 4. Prêmio por assiduidade. 5. Para desempenho de mandato plazista. 6. Por motivo do afastamento do cônjuge ou companheiro. Inciso 1º. O servidor não poderá permanecer em licença por período superior a 24 meses, salvo nos casos dos incisos 3 e 5. Inciso 2º. Somente serão concedidas novas licenças previstas nos incisos 2 e 6º, depois de transcorridos 2 anos da anteriormente concedida. Inciso 3º. Quando o servidor necessitar de mais de uma licença para acompanhamento de pessoa doente na família, no período de 12 meses, poderá gozar no máximo 90 dias, sem prejuízo de sua remuneração. Redação dada pela Lei nº 7.674/2014. Da licença por motivo de comprovada necessidade de acompanhamento de pessoa doente na família. Artigo 97. Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, ascendente ou descendente até o 1º grau da ordem sucessória civil, ou menor sob guarda ou tutela, desde que devidamente comprovada a doença e a necessidade de acompanhamento por laudos fornecidos, respectivamente por junta médica e assistente social, ambos do município. Inciso 1º. A licença somente será deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo, o que deverá ser apurado através de acompanhamento pela administração municipal. Inciso 2º. Quando se tratar de assistência em outro município,
o servidor trará laudo médico e apresentará à junta médica do município para homologação. Inciso 3º. A licença de que trata o caput deste artigo será concedida com remuneração integral do mês anterior ao do afastamento, por um período de 3 meses, excedendo este prazo até 6 meses, com desconto de 1/3 da remuneração, entre 6 e 12 meses, descontos de 2/3 da remuneração e sem qualquer ônus para o município, a partir do 13º mês. Inciso 4º. A avaliação por junta médica e assistente social será procedida após cada período de 3 meses. Subseção 2. Da licença para tratar de interesses particulares. Artigo 98. A critério da administração municipal, poderá ser concedida ao servidor estável licença para o trato de assuntos particulares, pelo prazo de até 2 anos consecutivos, sem remuneração. Inciso 1º. A licença poderá ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do servidor. Inciso 2º. É vedada a concessão ao servidor que esteja em estágio probatório. Inciso 3º. Não será concedida nova licença antes de 2 anos do término ou interrupção da anterior. Seção 3. Da licença para concorrer e exercer cargo político. Artigo 99. O servidor terá direito à licença remunerada nas condições que a legislação eleitoral estabelecer. Inciso 1º. Salvo disposição diversa em lei federal, o servidor fará jus à licença remunerada, com vencimentos integrais a partir do registro de sua candidatura a cargo eletivo perante a Justiça Eleitoral, até o 3º dia seguinte ao do pleito. Inciso 2º. O servidor candidato a cargo eletivo, a que exercer cargo ou função de direção, chefia, assessoramento, arrecadação ou fiscalização, dele será afastado a partir do dia imediato ao registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, até o dia seguinte ao pleito. Inciso 3º. O servidor terá direito à licença nas condições que a lei eleitoral estabelecer. Subseção 4. Da licença-prêmio por assiduidade. Artigo 100. Após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus a 3 meses de licença a título de prêmio por assiduidade, executando-se aquele servidor beneficiado pelo artigo 144. Inciso 1º. A licença poderá ser gozada ou convertida em pecúnia, com direito à remuneração calculada pela média das últimas 12 remunerações do servidor anteriores ao gozo, ou, se em pecúnia, anteriores ao pagamento. Inciso 2º. Quando o servidor vir a aposentar-se por invalidez, o mesmo terá direito à licença-prêmio por assiduidade, convertida em pecúnia, que deve ser paga no ato da aposentadoria. Inciso 3º. Caso o servidor não usufrua desta licença até a sua aposentadoria, o total ou das mesmas serão convertidas em pecúnia e pagas no ato da aposentadoria. Inciso 4º. A apuração do tempo de serviço é feita a partir do ingresso no serviço público municipal.